Alguém precisa avisar essa novata que garçonete não dá palpite, o milionário disse em voz alta, e a sala inteira congelou. Ele não sabia que estava prestes a cometer o maior erro da vida. O Estância Nobre era o tipo de restaurante onde os preços não apareciam no cardápio, onde as toalhas de mesa eram trocadas entre um prato e outro, onde o silêncio custava caro e qualquer gesto errado era lembrado por anos. Renato Cavalcanti conhecia cada centímetro daquele salão. Frequentava ali há mais de uma década. Tinha uma mesa reservada toda sexta-feira. A mesma mesa, a mesma cadeira, do lado da janela com vista para o jardim. Todo funcionário sabia disso. Ninguém precisava perguntar. Renato Cavalcanti era o tipo de homem que os outros observam antes de falar. Não porque fosse intimidador no sentido físico, porque havia aprendido, ao longo de décadas construindo um patrimônio que ninguém precisava adivinhar, que o silêncio antes de uma palavra tem mais peso do que a palavra sozinha. Seus sócios sabiam. Seus funcionários sabiam. Os garçons do Estância Nobre sabiam há anos. Por isso, quando ele falava em voz alta num salão silencioso, todo mundo ouvia. E todo mundo reagia, mesmo quem fingia não ter ouvido. Camila tinha 11 dias de casa. Ela segurou a bandeja com firmeza quando ouviu a voz dele pela primeira vez. Alta, segura. O tipo de voz acostumada a não ser contestada. Renato estava sentado com 4 convidados. Executivos, ternos sob medida, relógios que valiam mais do que carros. Ele falava alto porque podia, porque sempre pôde. Olha só quem me trouxe o vinho errado, ele disse sem olhar para ela. A novata. Uma pausa calculada. Claro, ela não tinha trazido vinho nenhum, estava chegando com a cesta de pães. A risada dos 4 homens preencheu o salão. Camila colocou a cesta sobre a mesa devagar, com cuidado, sem pressa, sem tremer. Mas Renato não tinha terminado. Espera. Ele levantou um dedo. Você sabe o que está servindo? Virou para os convidados. Pergunto por que a última vez que um novato veio nessa mesa, ele me trouxe água com gás quando eu pedi sem gás. Demorei 3 dias para perdoar o gerente. Gargalhou. Tudo bem, menina. Pode ir. Mas manda alguém que saiba o que está fazendo trazer o vinho. Por favor. O por favor foi o mais cruel de tudo. Dito com o tom de quem oferece esmola. Camila deu um passo atrás. Olhou para ele por exatamente 2 segundos. Não disse nada. Virou-se e foi embora em direção à cozinha. O que Renato Cavalcanti não sabia e não poderia imaginar era que aquela jovem tinha passado 3 anos em frente a um fogão profissional em Lisboa, que tinha um prêmio numa gaveta em casa, que o caderninho de couro gasto que carregava no bolso do avental continha mais conhecimento sobre gastronomia do que qualquer sommelier daquele restaurante, e que ela não estava naquele salão por necessidade. Estava lá por escolha. O Estância Nobre havia sido cuidadosamente escolhido por ela, não o mais próximo, não o mais fácil de conseguir emprego, o mais difícil, aquele onde a pressão era maior, o padrão mais alto, o cliente mais exigente. Camila havia passado 2 semanas visitando restaurantes da cidade como cliente antes de escolher onde pediria emprego. Sentou em 11 salões diferentes. Observou como os garçons se moviam, como os pedidos chegavam, onde havia tensão, onde havia facilidade, onde havia algo que elas ainda não conhecia de dentro. O Estância Nobre foi o único onde ela sentiu, desde a primeira visita, que aprenderia algo que não conseguia nomear ainda. Havia uma qualidade no serviço que a intrigava, não na técnica, que era impecável, mas em algo por baixo. Uma rigidez que funcionava e ao mesmo tempo sufocava, como uma orquestra afinada que toca com medo. Ela queria entender isso. Por isso havia pedido emprego. Por isso havia aceitado o período de experiência, a hierarquia, os olhares. Marcelo Figueira, o gerente do Estância Nobre, a esperava perto da entrada da cozinha. Braços cruzados, expressão que ela já conhecia. Eu vi tudo, ele disse em voz baixa. Você demorou demais na mesa do Sr. Cavalcanti. Coloquei a cesta, ele falou. Eu saí. Ele falou porque você fez algo errado. Camila respirou fundo. Eu não fiz nada errado, Marcelo. Seu Marcelo, ele corrigiu. Automático, reflexo de poder. E quando o Sr. Cavalcanti está incomodado, alguém fez algo errado. Essa é a regra.
Ela segurou o que queria dizer. Guardou fundo no peito. Havia aprendido que nem toda batalha valia na hora errada. Entendido, ela disse. Marcelo desapertou um pouco os braços, satisfeito com a rendição. Você ainda está no período de experiência. Não preciso te lembrar disso. Não precisava. Mas lembrou assim mesmo. Flávia Costa passava por ali naquele momento. Garçonete veterana. 8 anos de casa. Ela ouviu tudo e não fingiu que não ouviu. Experiência é difícil para quem não tem talento. Ela disse para ninguém em especial, ajustando a bandeja na mão. E seguiu. Camila ficou parada por um segundo. Sentiu o peso das palavras. Sentiu o calor que sobe da garganta quando a injustiça a aperta. Mas não disse nada. Ainda não. Havia pelo menos 3 outras mesas ouvindo quando Flávia disse aquilo. Uma mulher de meia idade que almoçava sozinha levantou os olhos do prato por um segundo. Depois voltou a olhar para o garfo. Essa era a humilhação silenciosa que ninguém comentava. A de quem vê e não diz nada. Não por maldade, por inércia. Por saber que os sistemas que permitem esse tipo de coisa existem há tempo suficiente para que interrompê-los pareça mais difícil do que assistir. Camila sabia disso. Havia crescido sabendo disso. Havia trabalhado em cozinhas onde isso acontecia com fornecedores, com estagiários, com quem chegava por último à hierarquia. Havia visto e às vezes havia ficado quieta também. E havia carregado esse silêncio como aprendizado. O tipo que dói porque é verdadeiro. Na mesa do fundo, Paulo Mendes observava tudo em silêncio. Garçom há quase 3 décadas. Cabelos grisalhos como o mármore das mesas que servia. Ele tinha visto muita gente entrar naquele restaurante cheia de si. E tinha visto muita gente boa ser esmagada aos poucos, sem fazer barulho. Conhecia os 2 tipos muito bem. Camila não era nenhum dos 2. Havia algo nela que ele não conseguia nomear. Uma calma diferente. Não a calma de quem tem medo. A calma de quem sabe algo que os outros ainda não sabem. Ele havia aprendido a reconhecer esse tipo depois de décadas, observando pessoas dentro de um salão. O medo tem um cheiro. A arrogância tem uma postura. A calma verdadeira tem outra coisa. Uma qualidade de presença que não precisa de aprovação para existir. Paulo havia entrado no Estância Nobre com 20 e poucos anos, cheio de energia e sem dinheiro. Num tempo em que o restaurante ainda era administrado pelo fundador. Um homem calado que dizia o nome dos clientes antes de recebê-los e guardava nos bolsos balas de menta para oferecer ao final de cada jantar. Não era glamour, era cuidado. Paulo havia aprendido com aquele homem que servir bem não era um ato de submissão. Era um ato de presença. De estar completamente ali, sem estar tentando ser outra coisa. Aquele dono havia morrido. O restaurante havia sido vendido. Os novos donos tinham transformado o espaço em algo mais lustroso, mais eficiente, mais rentável. E haviam mantido Paulo porque ninguém sabia tão bem quanto ele onde ficavam os copos de cada cliente, como cada vinho deveria ser servido, quando uma mesa precisava de silêncio e quando precisava de conversa. Ele era o tipo de profissional que os donos não sabiam nomear, mas não conseguiam dispensar. Mais tarde, quando o movimento do almoço diminuiu, Paulo apareceu ao lado dela na estação de serviço. "Não liga não", ele disse em voz baixa. "O Cavalcante é assim com todo mundo no começo." "No começo?" Ele testa. É o jeito dele. Se você aguentar, ele para. Camila arrumou os talheres no suporte. Devagar. "Ele não me testou", ela disse. "Ele me humilhou." Paulo ficou quieto por um momento. Ele admitiu. "Tem diferença." Ela olhou para ele. Viu um homem que disse a verdade quando poderia ter ficado calado. Isso valia alguma coisa. "Obrigada, Paulo." "Não fiz nada." "Fez sim." Ela fez uma pausa. Disse a verdade. Naquela mesma semana, Renato Cavalcante voltou. Era quarta-feira fora do horário habitual. Trouxe 2 sócios. Pediu a mesa do jardim. E quando viu Camila com a ficha de pedidos na mão, ele se virou para Marcelo e disse em voz alta o suficiente para que pelo menos 4 mesas ouvissem. "A novata ainda está aqui? Achei que você tivesse resolvido esse problema." Marcelo sorriu. Aquele sorriso tenso de quem não sabe se deve concordar. "Ela ainda está no período de experiência, Sr. Cavalcante." "Já viu bastante", Renato disse, e pegou o cardápio. "Ela vai errar.
É só questão de tempo. Virou para um dos sócios. Quanto você aposta que ela não dura mais 2 semanas? O sócio riu. 1 semana. Feito, Renato disse. E riu também. Testemunhas. Pelo menos 6 mesas ouviram. Uma delas era formada por 3 mulheres que almoçavam juntas toda semana. Elas ouviram. Trocaram olhares. A do meio sacudiu levemente a cabeça. Outra era um casal em silêncio que não havia se falado muito durante o almoço. O homem ouviu a aposta e olhou para a própria mesa. A mulher ouviu e guardou. Eram esse tipo de testemunha que não fazem nada imediatamente, mas que lembram. Camila escrevia o pedido. Ela não levantou os olhos, mas ouviu tudo, guardou tudo, dentro do peito, no mesmo lugar onde guardava as coisas que importavam. O caderninho de couro estava no bolso do avental, como sempre, pequeno, desgastado nas bordas. A lombada quase desaparecendo de tanto uso. Ele havia sido comprado em Lisboa, num mercadinho de artigos usados. Numa tarde de sábado em que chovia mais do que o normal. Encheu de fórmulas, receitas, técnicas, notas de prova, anotações de vinhos e harmonizações desenvolvidas ao lado de vó Teresa, antes da vida separar as duas pela primeira vez. Mas isso Renato Cavalcante não sabia. Ninguém no Estância Nobre sabia, ainda. Mas o caderninho não era só sobre o que ela sabia. Era sobre o que ela havia vivido. Sobre as tardes em que vó Teresa ensinava receitas que nunca seriam escritas, porque a receita verdadeira estava nos dedos, não no papel. Sobre a primeira vez que Camila fez o molho que reconcilia sozinha, e Teresa provou e ficou em silêncio por um tempo longo, e então disse: "Quase. Falta o que você ainda não sabe." E quando Camila perguntou o que faltava, a avó sorriu. "Vida," ela disse. "Falta a vida que você ainda não viveu." Camila havia levado esse quase para Lisboa. Havia cozinhado com ele durante anos. Havia percebido, numa noite depois do 3º prêmio, que havia encontrado o que faltava. E havia ligado para a avó chorando no meio da madrugada para contar. Teresa havia atendido sem surpresa, como se estivesse esperando aquela ligação. "Eu sabia que você ia encontrar," ela disse. Sempre soube. Vó Teresa. O nome vinha sempre assim, inteiro, com reverência. Teresa Moura tinha cozinhado por 60 anos para todos que passaram pela sua vida. Não era chefe, não tinha diploma. Tinha algo melhor. Memória de paladar. A capacidade de sentir o que faltava numa receita sem precisar de fórmula, de ajustar o sal pelo cheiro, de saber o ponto certo pelo som do óleo na frigideira. Camila cresceu ao lado daquelas mãos. Aprendeu que cozinhar era uma linguagem. Que cada prato dizia algo que as palavras não conseguiam. Desde que tinha altura suficiente para alcançar o fogão com a ajuda de um banquinho, ficava ao lado da avó observando. Não como criança que imita, como aprendiz que absorve. Teresa não ensinava com teoria. Ensinava com presença. "Sente o cheiro agora," ela dizia. "Esse é o momento. Não antes, não depois, agora." E Camila sentia. E guardava. As tardes na cozinha de vó Teresa eram o tipo de coisa que não se descreve facilmente para quem não esteve lá. O calor do fogão, o ritmo das panelas, a voz de Teresa que cantarolava às vezes sem perceber, baixinho, enquanto mexia alguma coisa que pedia paciência. O caderninho havia nascido ali, daquele hábito de anotar antes de esquecer. Primeiro as receitas, depois as observações. Por que aquele prato funcionava? O que havia naquela combinação de temperos que fazia alguém fechar os olhos na primeira colherada? Quando completou seus anos de formação na escola de gastronomia, saiu do Brasil, não com medo de falhar. Saiu com tudo que vó Teresa havia plantado nela. Em Lisboa, virou sous-chefe em 18 meses. Chefe executiva em 2 anos e meio. O restaurante recebeu um prêmio internacional que apareceu em revistas especializadas. Não havia sido fácil. Havia sido exaustivo, solitário nos momentos errados e absolutamente necessário. As cozinhas europeias tinham suas próprias hierarquias, seus próprios testes, seus próprios Renatos, pessoas que olhavam para uma jovem brasileira e viam o que ela não era antes de ver o que ela era. Camila havia aprendido com cada um deles, não com amargura, com atenção. O prêmio tinha uma cerimônia simples. Numa tarde de outono,
Um chefe de uma comissão respeitada veio pessoalmente ao restaurante para entregar o certificado. Camila o recebeu com as mãos ainda levemente cheirando a ervas porque havia saído da cozinha direto para a sala. O chefe sorriu ao ver isso. É assim que deve ser, ele disse. Ela guardou o certificado dobrado dentro do caderninho naquela mesma noite. Não como vaidade, como evidência de que o caminho havia valido. Estava tudo no caderninho. Não na forma de troféus ou vanglória, na forma de receita, de processo, de 4 palavras que vó Teresa sempre repetia no final de cada prato que preparavam juntas. Faz com quem você ama. Quando a avó adoeceu, Camila voltou, sem avisar, sem alarde. Deixou a cozinha em Lisboa nas mãos de quem havia treinado. Despachou 2 malas e tomou o primeiro voo disponível. Ficou ao lado da avó pelos meses que se seguiram. Aprendeu tudo que ainda não sabia. Ouviu histórias que nunca seriam escritas em nenhum caderno. E quando vó Teresa foi para uma casa de cuidados onde as visitas eram diárias, Camila ficou no Brasil. Não queria voltar para Lisboa. Queria abrir alguma coisa aqui. Algo seu. Algo que fosse também da avó. Mas antes de abrir, queria entender o que estava do lado de fora da cozinha. O que o cliente sentia. O que o garçom via que o chefe nunca via. Queria o salão. Por isso havia pedido emprego no Estância Nobre. Não por dinheiro, por aprendizado. Ninguém sabia disso. E enquanto Renato Cavalcante apostava com seu sócio quanto tempo ela duraria, o caderninho de couro no bolso do avental já tinha mais páginas preenchidas sobre aquele restaurante do que qualquer avaliação publicada nos últimos 5 anos. Havia um padrão que ela observava com atenção especial. O que acontecia quando um cliente enviava um prato de volta? Como o garçom reagia? O que dizia? O que deixava de dizer? Como o rosto mudava no caminho da mesa à cozinha. Esse era o momento que mais ensinava. Não quando as coisas iam bem, quando iam mal. No Teresa, quando ele abrisse, haveria um protocolo para isso. Ela já tinha esboçado em 3 páginas do caderninho. Não como regra rígida, como intenção. Como a diferença que vó Teresa havia ensinado entre cozinhar para ser aprovado e cozinhar para ser honesto. 3 dias depois da aposta, Flávia Costa entrou na despensa onde Camila separava os guardanapos dobrados. Naqueles 3 dias, Camila havia continuado seu trabalho com a mesma precisão de sempre. Havia chegado pontualmente. Havia servido com um sorriso correto. Havia evitado qualquer situação que pudesse dar a Marcelo o motivo que ele claramente estava procurando. Mas havia também continuado escrevendo no caderninho. Uma observação sobre o modo como os clientes da mesa do canto invariavelmente pediam mais pão. Outra sobre o tempo médio que levava para que um casal em silêncio pedisse a conta depois do prato principal. E uma mais longa, sobre Renato Cavalcante. Não sobre a crueldade, mas sobre a atenção. Sobre o fato de que um homem que presta atenção ao ponto da carne, ao rótulo do vinho, à temperatura da água, provavelmente presta atenção a outras coisas também. E que isso, bem usado, poderia ser transformado em algo completamente diferente. Ela havia escrito: exigência não é o problema, é o veículo. E havia ficado olhando para a frase por um tempo. Você vai ser alocada na mesa 12 na sexta-feira, ela disse, sem preâmbulo. A mesa 12 é do Cavalcante, Camila respondeu. Exatamente. Flávia a olhou de cima a baixo. Você vai estragar alguma coisa e Marcelo vai ter um motivo para te mandar embora. Não fui eu que decidi. Só estou te avisando. Uma pausa. Ou talvez seja uma oportunidade. Depende de você. Ela saiu antes que Camila pudesse responder. Camila ficou sozinha entre as pilhas de guardanapos. Sentiu algo frio se instalar no peito. Ela colocou um guardanapo dobrado sobre o outro. Depois, mais um. O movimento era repetitivo, e o repetitivo às vezes ajuda a pensar. Ela havia aprendido isso na cozinha, que as tarefas manuais de rotina são onde a mente processa o que o momento não permite. O que estava processando era simples. Havia uma armadilha sendo montada para ela. Não com malícia sofisticada, com a inércia dos sistemas que preferem a saída conhecida à desconhecida. Flávia não estava necessariamente tentando destruí-la. Estava tentando se proteger. Marcelo não estava necessariamente sendo injusto por escolha. Estava sendo consistente com as regras que havia aprendido. E Renato Cavalcante, por baixo de tudo, estava sendo. O que exatamente?
Ela ainda não sabia. O que sabia era que a resposta certa não era fugir. Era permanecer com mais atenção do que antes. Não era medo, era certeza. Na mesma tarde, ela procurou Paulo na estação de serviço do fundo. Paulo, você me conta sobre os gostos do Cavalcante? O que ele pede sempre? O que ele nunca aceita? Como ele reage quando alguma coisa não está no ponto? Paulo a olhou por um longo momento. Por quê? Porque preciso entender quem estou servindo. Ele estudou o rosto dela. Aquela calma outra vez. Não era ingenuidade. Era algo mais sólido. Cavalcante é difícil, Paulo disse. Ele sabe de vinho, de verdade. Não é pose. Conhece produtor, safra, método. Já vi 2 sommeliers saírem desse restaurante porque erraram a harmonização na mesa dele. Uma pausa. Ele gosta da carne no ponto que ele chama de quase perfeito. Nunca usa a palavra perfeito para nada. Acho que é superstição. Outro silêncio. E ele não suporta garçom que fala mais do que o necessário. Odeia quem fica explicando o prato sem ser perguntado. Paulo continuou, mas havia mudado o tom. Menos informativo, mais pessoal. Tem uma coisa que eu observei em quase 30 anos aqui dentro. Os clientes que são mais difíceis de servir são sempre os que têm as histórias mais complicadas. Não estou dizendo que isso justifica nada. Ele olhou para as mãos. Mas ajuda a entender. Qual é a história do Cavalcante? Camila perguntou. Não sei ao certo. Sei que ele começou sem dinheiro. Sei que construiu o que tem em cima de muita coisa que não foi fácil. E sei que tem o tipo de insegurança de quem tem muito a perder e nunca esquece disso. Uma pausa. Pessoas assim testam. Não porque querem fazer mal, porque precisam saber com quem estão. Camila ficou quieta por um momento. Você tem simpatia por ele, ela disse. Tenho respeito por ele. Paulo corrigiu. São coisas diferentes. Camila anotou tudo, no caderninho, com caneta fina. Tem mais? Ela perguntou. Paulo pensou por um momento. Tem. Ele observa como o garçom se move. Se você tropeça nas palavras, ele percebe. Se você está nervosa, ele percebe. É o tipo que não faz perguntas. Acumula evidências. Paulo cruzou os braços. E há uma coisa que todo mundo no Estância Nobre sabe, mas ninguém fala. Quando ele trata alguém muito mal, é porque está com medo de alguma coisa. Não sei do que, mas é um padrão. Paulo olhou para o caderno, para a caligrafia miúda, para as páginas que pareciam ter vivido muitas cozinhas. Você vai enfrentar ele, Paulo disse. Não era pergunta. Camila fechou o caderninho e o guardou no bolso. Ainda não. Naquela noite, ela abriu o caderninho na mesa pequena em casa. Folheou até encontrar as anotações de Lisboa, as curvas de temperatura, as notas de harmonização, as fórmulas de redução que levavam 2 horas no fogão. E no meio de tudo, colada com fita adesiva amarelada, a receita de Vó Teresa para o molho que ela chamava de o molho que reconcilia, feito com ervas do quintal, caldo de osso e paciência. Ela leu devagar, tocou o papel com a ponta dos dedos. Ainda não. Ela repetiu em voz baixa. Mas em breve. Sexta-feira chegou com a mesa 12 reservada. O salão do Estância Nobre estava cheio como sempre. Mesas ocupadas. Música suave ao fundo. Copos brilhando sob as luminárias suspensas. Renato Cavalcante chegou às 8:02. 6 pessoas no grupo. 2 sócios que Camila já conhecia. 2 homens que ela não reconhecia. E uma mulher que chegou por último, com bloco de anotações na mão e olhos que varriam o ambiente com atenção profissional. Jornalista. Camila reconheceu o tipo, a forma de olhar, de registrar discretamente. Era do tipo que guarda tudo. Marcelo a interceptou antes que ela chegasse à mesa. Você, mesa 12. Ele disse isso como se fosse um teste, como se estivesse esperando que ela recuasse. Ela não recuou. Camila havia chegado 30 minutos antes do início do turno naquela sexta. Havia percorrido a sala devagar, com o caderninho na mão. Verificou a posição das mesas, a distância entre a mesa 12 e a estação de serviço, o ângulo de visão entre a cozinha e o salão. Havia revisado as anotações de Paulo. Havia testado o suporte para a bandeja na estação mais próxima. Era o tipo de preparação que nenhum cliente jamais veria. E era exatamente esse o ponto. Caminhou até a mesa com a ficha de pedidos e o sorriso profissional que havia aprendido não nas escolas de gastronomia, mas com Vó Teresa
que dizia sempre: quando você serve alguém, você não está abaixo, você está presente. Boa noite, ela disse para a mesa. Meu nome é Camila. Estou à disposição desta mesa esta noite. Renato levantou os olhos do cardápio. A surpresa durou meio segundo. Depois foi substituída por algo que ela conhecia bem. Aquele sorriso calculado. O de quem acredita ter a situação completamente sob controle. Ah, ele disse. A novata. Virou para os sócios. Disse que ela ia aparecer. Um dos sócios sorriu. O outro olhou para a mesa. A jornalista não sorriu. Apenas observou. O senhor gostaria de começar com a carta de vinhos? Camila perguntou. Depende, Renato disse. Você entende alguma coisa de vinho? Uma pausa. Um pouco, ela respondeu. Ele riu, curto, afiado. Um pouco não serve nessa mesa. Pegou a carta de vinhos ele mesmo. Começou a folhear. Pode deixar que eu mesmo escolho. Ela não se moveu. Posso sugerir algo fora da carta, se o senhor quiser. Silêncio. Ele parou de folhear. Olhou para ela. Aquela pausa onde o ar muda de temperatura. Fora da carta. Sim. O que você sugeriria? E ali Camila cometeu o erro que mais tarde ela mesma admitiria ter sido um erro. Não de julgamento, de timing. Ela respondeu com convicção demais, rápido demais, antes de ter toda a informação que precisava. Temos uma reserva de um produtor da Serra Gaúcha que chegou essa semana. Não está na carta ainda. Para o menu desta noite, eu apostaria nessa harmonização. Renato colocou a carta de vinhos na mesa. Você apostaria? Sim. Que interessante. Ele sorriu para os convidados. Depois olhou para ela. E se eu quiser outra coisa? O senhor tem toda a liberdade. Ótimo. Ele pegou a carta de volta. Então eu quero o Bordeaux que está na página 4. Uma pausa deliberada. Como eu sempre peço. Camila escrevia o pedido. Não argumentou. Mas quando foi buscar o vinho, Paulo a interceptou no corredor. Ele não pediu o Bordeaux por semanas, Paulo disse em voz baixa. Estava evitando. Acho que teve uma decepção com a última garrafa. Camila parou, respirou e entendeu que havia se movido antes da hora. Havia oferecido a sugestão sem ter todas as peças. Informação que Paulo sabia e ela não sabia, porque não havia perguntado com profundidade suficiente. Ela voltou à mesa. Senhor Cavalcante. A voz dela era firme. Calma. Peço desculpas. Eu cometi um erro há pouco. Ele levantou os olhos. Ofereci uma sugestão sem ter todas as informações de que precisava. O Bordeaux que o senhor pediu, me permite confirmar a garrafa com o nosso sommelier antes de servir? Quero garantir que esteja exatamente como o senhor merece. Um silêncio longo. O tipo de silêncio que uma sala inteira percebe, mesmo sem saber o que está acontecendo. Ela acabou de admitir que errou. O sócio da direita sussurrou para o da esquerda. Renato olhou para ela por um tempo que pareceu maior do que era. Pode confirmar, ele disse. Ela foi. E quando voltou com a garrafa correta, verificada com o sommelier Dirceu, que havia confirmado que aquela safra específica estava em ponto ideal, ela serviu sem uma palavra a mais. Dirceu era um sommelier que havia passado por 3 restaurantes estrelados antes de chegar ao Estância Nobre. Era meticuloso, reservado, do tipo que não dava opinião a não ser quando solicitado, e quando solicitado, dava com precisão cirúrgica. Quando Camila chegou até ele naquela noite com a garrafa e a dúvida, ele a olhou por um segundo mais longo do que o habitual. Você está perguntando por que quer saber ou por que quer confirmar o que já sabe? Ele disse. Porque errei antes de ter as informações certas. Ela respondeu. Quero acertar agora. Dirceu verificou a garrafa, verificou a temperatura. Depois disse simplesmente, está no ponto, pode servir. Ela foi. Mas Dirceu a acompanhou com os olhos por um segundo. E depois, muito devagar, assentiu para si mesmo. Era o tipo de pessoa que raramente dava aprovação verbal. Mas o gesto existia. E quem estava prestando atenção via. Renato provou. Não disse nada. Mas seu queixo relaxou 1 milímetro. Paulo viu. Camila viu. A jornalista viu. O jantar avançou. A mesa 12 pediu o menu de degustação completo. Camila coordenou os pratos com precisão. Não falou mais do que o necessário. Não explicou nada sem ser perguntada. Mas quando Renato perguntou sobre o terceiro prato,
Um robalo com redução de ervas? Ela respondeu com um detalhe técnico que fez um dos convidados se inclinar para a frente. Como você sabe disso? O convidado perguntou. Estudei gastronomia, ela disse simplesmente. E virou-se para verificar a próxima sequência de pratos. Renato Cavalcanti a acompanhou com os olhos por um segundo mais longo do que o habitual, mas não disse nada. Ao final do jantar, quando Camila estava recolhendo as últimas peças da mesa, Renato se levantou. Os convidados conversavam entre si. Ele caminhou até ela e parou ao lado. Baixou a voz. Você estudou onde? Ela não esperava a pergunta direta. Ficou quieta por um instante. Em Portugal. Ela respondeu. Chefe? Sim. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu nomear imediatamente. Não era admiração. Não era desprezo. Era algo entre os dois. O olhar de alguém que está recalculando. E o que você está fazendo aqui? Aprendendo, ela disse. Ele não respondeu imediatamente. Depois, muito devagar, quase como se fosse para ele mesmo. Que desperdício! E foi embora. Camila ficou parada por um momento. Sentiu a palavra pegar. Não como insulto desta vez, como algo mais complexo. Como se ela tivesse sido vista pela primeira vez, mas da forma errada. Como se desperdício fosse um elogio que continuava sendo uma diminuição. Há pessoas que elogiam e ainda assim diminuem. O valor não pertence a quem o nomeia. Paulo apareceu ao lado dela quando os convidados foram embora. Como foi? Ele me chamou de desperdício. Paulo ficou quieto, mas desta vez quis dizer outra coisa. Ela acrescentou. Progresso, Paulo disse. Talvez. Ela colocou a mão no bolso. Sentiu o caderninho. Ou talvez ele só tenha descoberto que existe algo que ele não sabe sobre mim. Na semana seguinte, Renato Cavalcanti voltou mais cedo do que o costume. Não trouxe convidados. Veio sozinho e pediu para ser atendido por Camila. Marcelo a chamou no escritório antes que ela fosse à mesa. Estava desconcertado. Não sabia como reagir à informação. O senhor Cavalcanti pediu especificamente por você, ele disse, como se a frase não fizesse sentido. Entendido. Eu não sei o que você fez. Servi bem, ela disse. É tudo. Marcelo fechou a boca. Ela foi à mesa. Renato estava com um tablet na mão e uma xícara de café que não havia sido tocada. Quando ela chegou, ele colocou o tablet para baixo. Você disse que está aprendendo. Ele começou, sem preâmbulo. Disse. Aprendendo o que especificamente? Ela se sentou na cadeira à frente, sem ser convidada. Ele franziu levemente o senho. Ela não recuou. O que o cliente sente quando é servido? O que o garçom vê que o chefe não vê? A diferença entre um prato tecnicamente correto e um prato que faz alguém querer voltar. Renato ficou olhando para ela por um segundo mais longo. Você já abriu antes? Não. Como você sabe que sabe? A mesma razão que qualquer chefe sabe que um prato está certo antes de alguém provar. Uma pausa. Porque aprendi a confiar no que desenvolvi. E aprendi a reconhecer quando não sei. Essa segunda parte é a mais rara, ele disse. Eu sei. Renato ficou quieto. Por que isso importa para você? Porque vou abrir um restaurante. Silêncio. Aqui, na cidade. Ele olhou para ela. Estudou o rosto. Aquela calma. Aquela coisa que não era arrogância, mas tampouco era humildade falsa. Você tem capital? Suficiente. Localização? Estou analisando. Ele pegou a xícara de café. Bebeu um gole. Colocou de volta. E o que você está fazendo neste restaurante especificamente? Aprendo mais aqui do que aprenderia em qualquer outro lugar da cidade. Uma pausa. Porque aqui os clientes são exigentes. E exigência é o melhor professor. Ele a olhou por um longo momento. Você me usou como professor. O senhor me deu muito a observar, sim. Algo passou pelo rosto de Renato Cavalcanti que ela não havia visto antes. Não era ofensa. Era quase uma fagulha. Respeito, irritação, as duas coisas juntas. Ele colocou a xícara na mesa. Eu disse para Marcelo que você não duraria 2 semanas. Eu sei, eu ouvi. Faz quanto tempo que você está aqui? 4 semanas e 3 dias. Ele assentiu lentamente, como quem processa uma conta que não fechou como esperava. E você não vai embora. Não. Uma pausa. A não ser que me mandem. Outra pausa. Mais longa desta vez.
Me conta sobre o restaurante que você vai abrir, ele disse. A conversa durou 40 minutos. Ele fez perguntas cirúrgicas. Ela respondeu com precisão. Em algum momento, ela abriu o caderninho e mostrou uma das páginas. Não as receitas. As anotações sobre o serviço, sobre o que havia observado nas últimas semanas. Em determinado momento, Renato havia cruzado os braços e a olhado com uma expressão que ela levou 1 segundo para decodificar. Não era mais ceticismo. Era algo próximo de genuína curiosidade. A de quem encontra em outra pessoa um rigor que reconhece em si mesmo, mas não esperava encontrar ali. Você criou um sistema, ele disse por fim. Ainda estou criando. Mas tem a estrutura. Tenho a intenção. A estrutura vem do trabalho. Ele assentiu, como alguém que ouviu algo que já sabia, mas que precisava confirmar de fora para crer completamente. Ele leu, devagar, com atenção real. Você escreveu sobre a minha mesa, ele disse, e sobre todas as outras. Ele virou mais uma página, leu mais. Quando terminou, devolveu o caderninho sem dizer nada. Mas havia algo diferente na forma como o fez. Com cuidado, como se o objeto tivesse mais peso do que o tamanho sugeria. Ele pediu a conta. Deixou uma gorjeta que era 3 vezes o valor do café. E quando se levantava para ir, disse, sem olhar para ela, eu disse que você era um desperdício aqui. Uma pausa. Me enganei. Ela o viu sair pelo corredor. Sentiu algo se deslocar no peito. Não alívio. Não vitória. Algo mais sutil. Reconhecimento, talvez. Mas o que aconteceu na semana seguinte não era uma resolução. Era um recomeço. Renato Cavalcante voltou na sexta seguinte com seus convidados habituais. E tudo o que havia acontecido entre eles na quarta, a conversa, o caderninho, os 40 minutos, parecia ter sido varrido. Ele estava diferente na presença dos outros. Maior, mais ruidoso. O poder voltava como roupa que ele vestia para o grupo. Rodrigo Matos estava na mesa. Um dos sócios mais próximos de Renato. Camila o havia visto algumas vezes. Era o tipo que ria 1 segundo depois de Renato rir, sempre com atraso calculado. A garçonete-chefe, Rodrigo disse quando ela chegou, com aquele sorriso que não era sorriso. Renato não corrigiu. Renato me contou que você vai abrir um restaurante, Rodrigo continuou, folheando o menu sem olhar para ela. Com o dinheiro de quem? De quem te contratou aqui? Uma gargalhada. De Rodrigo, de mais um. Renato bebeu água. Camila escrevia o pedido. Você ia competir com a gente? Rodrigo continuou. Um restaurante de chefe garçonete? Outra gargalhada. Isso eu quero ver. Você verá, ela disse simplesmente, sem animosidade, como se fosse um fato estabelecido. Havia uma qualidade nessa frase que Rodrigo não havia esperado. Não era desafio. Era simples declaração de realidade. O tipo que não precisa de emoção, porque a emoção seria um excesso. Ele ficou olhando para ela por mais 1 segundo do que a situação pedia. Algo no rosto dele hesitou, como quando alguém tenta acionar um mecanismo que funcionou sempre e descobre que o mecanismo não está mais disponível. Rodrigo parou de rir. Olhou para ela. Desculpa, disse que você verá, quando eu abrir. Um silêncio curto, pesado. Renato olhou para ela, depois para Rodrigo. Pedido feito? Camila perguntou, a voz completamente calma. O jantar transcorreu em tensão baixa. Do tipo que todo garçom experiente sente, mas não nomeia. Paulo passou por ela no corredor mais de uma vez, verificando com os olhos se estava bem. Ela estava. Mas o que Camila não esperava, estava chegando. No fim do jantar, quando os pratos do principal já haviam sido recolhidos e o serviço de sobremesa estava sendo preparado, Rodrigo chamou Marcelo, em voz alta, para que a sala ouvisse. Essa garçonete foi desrespeitosa com a nossa mesa. Marcelo chegou em 30 segundos. Senhor Rodrigo, ela respondeu de forma inadequada. Fez um comentário desnecessário. Camila estava parada ao lado da mesa, sem bandeja, sem ficha, apenas ouvindo. Ela disse que eu veria quando ela abrisse um restaurante. Rodrigo sorriu para os convidados como se contasse uma piada, como se fosse uma ameaça. Não foi ameaça, Camila disse, a voz tranquila, clara. Foi uma previsão. Camila. O tom de Marcelo era uma ordem. Eu estava sendo honesta, ela continuou. Camila, basta.
Ela ficou quieta, mas o que havia sido dito estava no ar. Toda a mesa ouviu. 3 mesas próximas também. Renato Cavalcanti olhou para ela durante todo aquele tempo. Não disse nada. Depois do jantar, Marcelo a chamou ao escritório. Desta vez, com a porta fechada. Você sabe o que acontece se o Sr. Cavalcanti solicitar sua demissão? Sei. Então por que você fez isso? Ela pensou por um momento. Porque Rodrigo mentiu. Disse que eu fui desrespeitosa. Não fui. E eu não vou confirmar uma mentira com silêncio. Marcelo fechou os olhos por um segundo. Isso não é sobre quem tem razão, Camila. É sobre quem tem poder. Com todo o respeito, Marcelo, é exatamente sobre quem tem razão. Ela colocou a mão no bolso, sentiu o caderninho. E um dia essa distinção vai importar para você também. Ela havia dito aquilo sem calcular o peso. Às vezes as frases mais verdadeiras saem antes que você decida dizer. Marcelo havia ficado em silêncio por um momento que ela não havia esquecido. Não o silêncio de quem está com raiva. O silêncio de quem foi atingido por algo que reconhece. Ela havia saído do escritório sem olhar para trás. Ele a dispensou sem resposta. Camila saiu do escritório e encontrou Paulo no corredor. Ele estava preocupado. Ela podia ver. Foi longe demais, ele disse. Talvez. Não talvez. Foi. Marcelo vai procurar um motivo agora. Deixa que procure. Ela começou a andar. Não vai encontrar nada que não seja verdade. Paulo a acompanhou por alguns passos. Você tem o caderninho, ele disse. Não como pergunta. Tenho. Ele tem o que você precisa? Ela parou. Olhou para o amigo. O primeiro amigo real que havia feito naquele lugar. Ele tem tudo o que eu preciso. Na semana seguinte, a jornalista voltou. Sozinha desta vez. Sem Renato, sem convidados. Pediu uma mesa pequena perto da janela e ficou ali por 2 horas tomando chá e fazendo anotações. Quando Camila foi até sua mesa pela segunda vez, a jornalista olhou para ela com aquele olhar que guarda tudo. Você foi a garçonete na mesa do Cavalcanti semanas atrás. Fui. Eu sou Lívia Saraiva. Escrevo sobre negócios e cultura gastronômica. Camila colocou o bule de chá na mesa. Eu sei quem a senhora é. Lívia levantou uma sobrancelha. Sabe, acompanho seu trabalho. A senhora escreveu o perfil do chefe Andrade há 2 anos. E a reportagem sobre restaurantes que fecham no 1º ano. Lívia a olhou por um longo momento. Você não é só garçonete. Não. Posso perguntar o que você é? Camila ficou quieta por um segundo. Alguém aprendendo. Lívia sorriu. A primeira vez que Camila a viu sorrir. Posso te ligar quando tiver algo para contar? Camila colocou um guardanapo dobrado ao lado do bule. Pode. O evento corporativo chegou numa sexta com o salão especialmente cheio. 3 mesas juntas no centro para um grupo de mais de 20 executivos. Renato Cavalcanti entre eles, como anfitrião. Era o tipo de noite em que tudo podia acontecer. E aconteceu. Camila coordenava o serviço da mesa central junto com Flávia e outro garçom chamado Rafael. O movimento era intenso. Os pratos saindo em ritmo rápido, as conversas altas. Renato discursava entre os pratos, ria. Controlava o ambiente com a precisão de quem havia feito isso centenas de vezes. Em algum momento, um dos convidados levantou o copo em direção a ele, um brinde improvisado. E Renato respondeu com uma fala que arrancou risadas de todos. Era um homem completamente no seu elemento. Flávia tropeçou. Não foi culpa de ninguém. O piso estava levemente úmido de uma reposição de água feita minutos antes. Flávia perdeu o equilíbrio, e a bandeja com 3 pratos de entrada escorregou para o lado. Não caiu. Ela se segurou. Mas o ruído foi suficiente para interromper o discurso de Renato. Ele se virou. E Flávia, desequilibrada, com a bandeja na mão, olhou diretamente para Camila como se fosse culpa dela. Você esbarrou em mim, Flávia disse. Rápido. Automático. Não era verdade. Camila estava a 2 metros de distância, mas havia mais de 20 pares de olhos olhando. E Marcelo havia chegado correndo. E Renato Cavalcanti estava com o microfone na mão, os olhos fixos na cena. Ela esbarrou em você? Marcelo perguntou para Flávia. Eu vi, Flávia disse. Camila ficou quieta por um segundo. Respirou. 1 vez, 2. E naquele segundo de silêncio, entendeu que o momento havia chegado. Não porque havia planejado assim,
Mas por que estava ali, naquele salão, com aquelas pessoas? E a verdade estava prestes a ser soterrada por conveniência. Ela deu um passo à frente. Não foi o que aconteceu, ela disse. A voz calma, clara, para que todos ouvissem. Marcelo a olhou. Camila, não foi o que aconteceu. Ela repetiu. Eu estava a 2 metros da Flávia. O piso estava úmido do lado esquerdo da mesa central. A Flávia tropeçou. Eu não esbarrei em ninguém. Silêncio. Renato baixou o microfone. Isso é o que você viu? Marcelo perguntou. A voz controlada, mas tensa. É o que aconteceu. Flávia estava vermelha. Rodrigo, que estava sentado perto do fim da mesa, se inclinou. A garçonete está discutindo com o gerente na frente de todo mundo. Ele disse para o homem ao lado, alto o suficiente para ser ouvido. Não estou discutindo, Camila disse virando-se para ele. Estou corrigindo. Um silêncio diferente. O tipo que muda a temperatura do ar. Renato Cavalcante se levantou. Todo mundo olhou. Ele caminhou até o centro, devagar, sem pressa, com o andar de quem está tomando uma decisão a cada passo. Parou a 2 metros de Camila. Olhou para ela. Depois, para Flávia. Depois, para o piso. Agachou-se. Tocou o piso com a palma da mão. Levantou-se. O piso está úmido aqui, ele disse. Para Marcelo. Não como pergunta. Havia algo quase ritual naquele momento. Um homem que havia passado anos exercendo poder de formas que ele mesmo reconhecia agora como injustas, agachando-se para verificar um fato simples antes de emitir qualquer julgamento. Camila viu isso. Notou. Guardou. Não como vitória, como dado, como mais uma linha no caderninho, que ela ainda não havia escrito, mas que escreveria mais tarde, naquela noite, no silêncio do apartamento. Quando as pessoas mudam, costumam mudar primeiro nas coisas pequenas. Presta atenção nas coisas pequenas. Marcelo abriu a boca. Fechou. Sim, senhor Cavalcante. Renato ficou em pé. Olhou para Camila. Depois para todos os presentes. Continuemos o jantar, ele disse. Mas não se sentou imediatamente. Ficou parado por mais um segundo, olhando para ela. E no rosto de Renato Cavalcante, o homem que havia apostado que ela não duraria 2 semanas, que havia rido dela na primeira noite, que havia chamado sua presença de desperdício, havia algo que ela não esperava ver tão cedo. Uma dívida reconhecida. Naquele segundo, na frente de 20 e poucos executivos e 3 equipes de serviço, Renato Cavalcante havia feito algo que não era do seu repertório habitual. Havia verificado a realidade antes de tirar conclusões. Havia agido com evidência em vez de posição. Era pequeno. Era um gesto. Mas os gestos pequenos são os que mudam as histórias. Não os grandes discursos, não as revelações dramáticas, a palma da mão no piso úmido, a pausa antes de falar. Camila havia aprendido isso com Vó Teresa também, que as grandes transformações chegam através de momentos pequenos, que o fogão não muda o sabor de um prato com um gesto grandioso, muda com um ajuste de temperatura, com um segundo a mais de atenção. Paulo, da estação do fundo, assistiu tudo. E quando os olhos dos dois se encontraram pelo salão, ele assentiu uma vez, devagar, com a sobriedade de quem entende que acabou de testemunhar algo que não se repete facilmente. Quando o jantar terminou e os convidados começaram a sair, Renato Cavalcante ficou para trás. Seus sócios foram saindo. Rodrigo saiu sem olhar para Camila. Flávia havia desaparecido para a cozinha assim que o serviço havia terminado. Restavam ele, Paulo, Camila e as mesas sendo organizadas. Renato caminhou até ela. Você ia deixar a culpa cair em você? Ele perguntou. Não. Disse o que aconteceu. E se eu tivesse ficado do lado da Flávia? Ela o olhou. Então eu teria dito o que aconteceu de qualquer forma. Silêncio. Mesmo sabendo o que poderia acontecer? Sim. Por quê? Ela pensou por um segundo. Sentiu o caderninho no bolso. Porque Vó Teresa me ensinou que a verdade não é negociável. Que você pode perder muita coisa nesta vida, mas não pode perder o que sabe que é certo. Renato ficou muito quieto. Ela viu algo se mover no rosto dele, por baixo da superfície polida. Algo que ele não tinha mostrado em nenhuma das outras noites. Quem é Vó Teresa? Ele perguntou em voz baixa. A pessoa que me ensinou a cozinhar. A pessoa que me ensinou tudo o que importa de verdade.
Ele assentiu devagar. Ela ainda... Está bem, Camila disse antes que ele terminasse. Visito ela toda semana. Renato olhou para a mesa vazia mais próxima. Tocou a borda com um dedo. Eu devia uma semana para você, ele disse. Quase para ele mesmo. Devia. E 2 semanas depois, também. Ele virou o rosto para ela. E a aposta que fiz com o Rodrigo? Essa também. Um silêncio longo. Do tipo que não é incômodo. Eu fui cruel, ele disse. Não como pergunta, como constatação. O tipo que sai depois de algum tempo de processamento interno. Foi, ela confirmou. Por que você não foi embora? Ela colocou a mão no bolso. Segurou o caderninho por um segundo. Porque aprendi mais aqui do que em qualquer lugar onde poderia ter ido. Uma pausa. Inclusive aprendi com você. Ele a olhou. Com a minha crueldade? Com a sua atenção. Você é exigente porque entende de excelência. A crueldade foi o veículo errado. Mas a exigência, isso eu trouxe. Renato Cavalcante ficou em silêncio por um tempo. Depois, muito devagar. Você vai abrir um restaurante que vai ser melhor do que esse. Vou fazer o meu melhor. Não, estou dizendo que vai ser melhor. Ele pegou o paletó do encosto da cadeira. E quando abrir, eu quero ser o primeiro cliente. Ela o olhou. Você não vai pedir exclusividade? Não. Uma pausa. Dessa vez não. E foi embora. Paulo apareceu ao lado dela quando as portas se fecharam. O que ele disse? Que vou abrir um restaurante melhor do que esse. Paulo ficou quieto. E vai? Camila olhou para o salão vazio, para as mesas organizadas, para os copos refletindo a luz baixa, para o lugar onde havia aprendido mais nos últimos meses do que esperava. Sim, ela disse. Mas ainda não. Dias depois, Renato voltou com uma proposta. Invisto no seu restaurante, ele disse. 50% de participação. Você opera. Eu capitalizo. O ar entre eles ficou diferente. Camila olhou para ele, para o rosto que ela havia aprendido a ler nas últimas semanas. Não, ela disse. Ele piscou. Não preciso do seu dinheiro. Era uma recusa que ela havia processado mentalmente por dias. Não porque tivesse dúvida. Porque sabia que a oferta viria. Havia visto o padrão em Renato, o homem que, quando encontrava algo que admirava, queria aproximar, possuir no sentido mais amplo, não com maldade, com o instinto de quem havia construído tudo o que tinha através do controle. Mas o Teresa não podia ter 2 donos. Não por ego, não por vaidade. Porque a cozinha que ela havia imaginado para aquele lugar precisava de uma voz singular. A voz de vó Teresa. A voz das noites em Lisboa. A voz do caderninho. E nenhuma dessas vozes cabia num acordo de 50%. Eu sei que você tem capital, mas com o meu nome, com o seu nome vem a sua voz. Ela não endureceu. Falou como se fosse simples. E eu preciso que essa cozinha tenha só uma voz. Um silêncio longo. Tudo bem, ele disse por fim. Mas ela viu algo mudar no rosto dele. Não raiva. Algo mais difícil de nomear. Como quem estava acostumado a ser a solução e descobriu que não era necessário. Mas o que eu estou oferecendo? Já respondi. Ela disse gentilmente. E foi isso. Na semana seguinte, Lívia Saraiva publicou um texto curto numa plataforma de jornalismo gastronômico. Não sobre o jantar. Sobre o que havia observado nas semanas em que frequentara o Estância Nobre. Sobre a garçonete com um caderninho de couro que anotava tudo. Sobre a chefe que havia voltado de Lisboa para aprender o que nenhuma escola ensinava. Não havia nome. Mas quem estava no salão naquela noite do jantar corporativo sabia. Rodrigo Matos leu o texto e ligou para Renato. Ela vazou informação do restaurante para a imprensa. Ela não fez nada disso, Renato disse. Lívia estava lá observando por conta própria. Não tem nenhuma informação privilegiada nesse texto. Renato, Rodrigo, deixa. Uma pausa. E sobre a aposta? Você perdeu. Me deve um jantar. A linha ficou em silêncio por um momento. Você mudou de lado, Rodrigo disse. Não mudei de lado nenhum. Aprendi a ler a situação corretamente. Uma pausa. É o que a gente faz quando erra. Renato desligou. No Estância Nobre, Marcelo chamou Camila ao escritório novamente. Desta vez havia algo diferente na postura dele. Menos rigidez. Como alguém que passou uma noite reprocessando. O senhor Cavalcante me ligou esta manhã.
Marcelo disse. Ela esperou. Ele pediu para garantir que você tem todas as condições de trabalho que precisa. Silêncio. Disse que você é o melhor investimento que esse restaurante tem. Camila ficou muito quieta e me pediu desculpas. Marcelo continuou, mais baixo. Por algumas coisas. Uma pausa. Inclusive pelo modo como eu tratei você no começo. Ela o olhou. Não precisa de desculpas, Marcelo. Eu precisava dar. Ele assentiu devagar. E outra coisa. Abriu uma gaveta. Colocou um envelope na mesa. Isso é do gerente geral. Um bônus de permanência. Você completou 3 meses. 3 meses. Ela havia chegado para ficar 3 meses. Havia aprendido o que havia vindo aprender. E havia aprendido muito mais. Ela pegou o envelope. Colocou no bolso do avental, ao lado do caderninho. Obrigada, Marcelo. Ele assentiu. Quando você vai abrir o restaurante? Em breve. Ele quase sorriu. Posso te pedir uma mesa na abertura? Ela o olhou. Pode. Paulo estava esperando do lado de fora quando ela saiu. Foi bem? Ele perguntou. Foi. Ela caminhou ao lado dele pelo corredor. Paulo, quando eu abrir o restaurante, eu quero que você seja o maître. Ele parou. Ficou olhando para ela. Eu sou garçom há quase 30 anos. E sabe mais sobre o que o cliente sente do que qualquer chefe que conheço. Ela parou também. Você me tratou com respeito quando não precisava. Você pagou um preço por isso. Você me disse a verdade quando era mais fácil ficar calado. Uma pausa. Eu preciso disso no salão do meu restaurante. Paulo ficou quieto por um longo momento. Os olhos ficaram um pouco úmidos, mas ele virou o rosto de lado antes que ficasse evidente. Pode ser que eu diga sim, ele disse por fim. Pode ser que eu já saiba a resposta, ela respondeu. E sorriu. Semanas depois, o restaurante abriu. Os preparativos haviam durado 4 meses. Não porque fossem complexos demais, porque Camila havia insistido em fazer cada etapa direito. Não havia acelerado para abrir antes. Não havia comprometido nenhum detalhe por questão de custo. Quando o espaço na rua com árvores ficou disponível, ela o reconheceu imediatamente como o lugar certo. Não pela localização estratégica, pela luz que entrava pela janela da frente às 3 da tarde. Havia luz boa naquele espaço. O tipo que faz a comida parecer o que ela é. A cozinha havia sido montada com as especificações que ela havia desenhado em páginas do caderninho durante os meses no Estância Nobre. Não a maior do mundo, não a mais equipada, a funcional, aquela que permite que 2 pessoas trabalhem juntas sem tropeçar, que a sequência de pratos flua sem caos, que o silêncio da concentração seja possível nos momentos que pedem concentração. O menu havia levado mais tempo do que tudo o resto. Ela havia cozinhado para Paulo 3 vezes antes de decidir. Havia cozinhado para Lívia Saraiva uma vez, não como teste, mas porque Lívia havia perguntado se podia provar antes de escrever qualquer coisa. Havia cozinhado para a avó Teresa, que comia devagar, com os olhos fechados às vezes, e dizia ao final, esse está, ou, esse ainda não, esse ainda não, havia se aplicado a 4 pratos que Camila havia tirado do menu antes da abertura. Esse está, havia se aplicado a todos os que ficaram. Não havia nome pomposo. Não havia campanhas de mídia. Havia um espaço pequeno numa rua com árvores, com mesas de madeira clara e luminárias baixas e um cardápio que mudava toda semana conforme o que havia de melhor nos mercados locais. O nome no letreiro era simples. Teresa. A abertura foi silenciosa. 12 mesas. Reservas completas para o primeiro mês porque Lívia Saraiva havia escrito um segundo texto, desta vez com o nome, que circulou entre os leitores certos. Na noite de abertura, Renato Cavalcante chegou às 8, sozinho. Paulo o recebeu na entrada, com a postura de quem havia servido em salões elegantes por décadas, mas com algo diferente. A leveza de quem escolheu estar onde está. Boa noite, senhor Cavalcante. Sua mesa está reservada. Renato o olhou. Paulo, você saiu do Estância Nobre. Sim, senhor. Para vir para cá. Sim, senhor. Renato assentiu devagar. Ela sabe escolher pessoas. Ela sim, Paulo concordou. A mesa de Renato ficava perto da janela, com vista para a rua com árvores. Uma xícara de café esperava, junto com o cardápio da semana, escrito à mão,
sem preços inflados, sem jargão desnecessário. Camila saiu da cozinha quando o serviço do primeiro turno estava no ponto. Avental de chefe. O caderninho de couro no bolso, como sempre. Ela caminhou até a mesa de Renato. Ele levantou os olhos do cardápio. Ficaram se olhando por um momento. Você abriu, ele disse. Abri. Como está se sentindo? Ela pensou. Como quando você coloca o prato na mesa e sabe que está certo. Uma pausa. Antes de qualquer pessoa provar. Ele olhou para o cardápio. Me recomenda alguma coisa? Ela sorriu. Tudo. Ele riu. Pela primeira vez, ela o viu rir de verdade. Não a risada performática do salão do Estância Nobre. Um riso real. Curto. Genuíno. Então me traz o que você achar melhor. Ela voltou para a cozinha. Naquela noite, enquanto o restaurante aquecia e as mesas iam chegando ao ponto de movimento que ela havia imaginado nas noites em que planejava tudo, Camila parou por um segundo ao lado do fogão. Olhou ao redor. A cozinha pequena. Os ajudantes que havia treinado nas últimas semanas. O cheiro de redução e ervas. O som das panelas e das conversas baixas do salão chegando pela porta entreaberta. Tirou o caderninho do bolso. Abriu na última página preenchida. Havia uma frase que havia escrito semanas antes, numa noite em que ainda não sabia exatamente como tudo ia terminar. Cozinhar é o que você faz quando quer dizer algo que as palavras não alcançam. Ela havia escrito essa frase numa noite de terça-feira, 6 semanas antes da abertura, quando havia ficado até meia-noite testando uma combinação de especiarias que não estava fechando como ela queria. Havia jogado fora 3 versões. Havia ficado em pé olhando para o fogão por um tempo longo. E então, havia feito de novo. Não com raiva, não com frustração, mas com a paciência que vó Teresa havia ensinado e que ela havia esquecido por um momento e que voltou como fôlego. A 4ª versão estava certa, e ela havia tirado o caderninho e escrito a frase porque o que havia sentido naquele momento não cabia em nenhuma outra linguagem. A satisfação de um prato que fecha não é intelectual, é física. É no corpo antes de ser no pensamento. Isso era o que ela havia levado para o salão como garçonete. Não o conhecimento técnico. Esse ela já tinha antes de entrar no Estância Nobre. O entendimento de que o que estava sendo servido passava por muitas mãos antes de chegar à mesa. E que cada uma dessas mãos carregava algo. Abaixo, em letra diferente. Mais irregular. Mais antiga. Uma frase de vó Teresa. Faz com quem você ama. Camila fechou o caderninho. Colocou de volta no bolso e voltou ao fogão. 3 semanas depois da abertura, o Teresa estava com reservas para 2 meses à frente. Lívia Saraiva publicou um perfil completo. Desta vez com entrevista, com fotos do espaço, com a história da chefe que havia voltado de Lisboa para aprender a servir e havia terminado abrindo o lugar mais esperado da temporada. O texto circulou. Muito. Renato Cavalcante o compartilhou em sua rede profissional com uma linha. Eu disse que ela abriria algo que valeria a pena. Estava errado sobre o prazo. Devia ter dito que seria imediato. O ritmo de um restaurante nos primeiros meses tem uma qualidade diferente dos meses seguintes. Há uma adrenalina que não é sustentável e que não deve ser. É o tipo de energia que abre portas, que atrai atenção, que cria a primeira impressão que importa. Depois vem o trabalho real, a consistência. O dia em que tudo deu certo versus o dia em que metade das coisas deu errado e você entrega os mesmos pratos com o mesmo cuidado a si mesmo. Camila havia aprendido isso com o chefe de Lisboa. Excelência não é o pico, ele disse uma vez. Excelência é o piso. O mínimo que você entrega em qualquer dia. Ela havia anotado no caderninho e relido tantas vezes que a página tinha uma dobra permanente no canto. No Teresa, ela havia traduzido isso em prática com uma pergunta que fazia a si mesma toda manhã antes de entrar na cozinha. Hoje é o tipo de dia que vai testar o que construir? E a resposta era sempre a mesma. Qualquer dia pode ser esse dia. Então prepare-se como se fosse. Rodrigo Matos viu o compartilhamento. Rodrigo Matos era um homem que raramente admitia estar errado. Não por caráter ruim, por formação. Havia crescido num ambiente onde admitir erro era confundido com fraqueza e havia aprendido as estratégias de quem nunca quer aparecer vulnerável.
Tinha sido útil em muitos contextos. Havia sido exaustivo em outros. Renato havia percebido isso nos últimos meses e havia dito uma vez, diretamente durante uma reunião de sócios: Rodrigo, a rigidez que nos protegeu aqui também nos custou. Rodrigo havia ficado em silêncio. Depois havia concordado com um aceno mínimo. Era o máximo que conseguia. E Renato havia aceitado. O compartilhamento do artigo havia sido um gesto de Renato que Rodrigo entendia como convite. Uma forma de dizer: eu mudei de posição. Você pode também. Demorou uma semana, mas ele reservou a mesa. Ficou olhando para a tela por um tempo. Depois reservou uma mesa para a semana seguinte. Quando chegou ao Teresa, Paulo o recebeu com a mesma postura de sempre. Sem ironia. Sem recordação do que havia acontecido no Estância Nobre. Boa noite. Sua mesa está pronta. Rodrigo ficou um pouco surpreso com o tratamento. Sentou-se, pediu o menu, ficou em silêncio. Camila apareceu ao final do jantar. Rodrigo a olhou. Eu fui grosseiro, ele disse, sem enrolação. Foi. Você vai me dizer que não se lembra. Não vou dizer isso. Me lembro muito bem. Ele assentiu. Então o que você vai dizer? Ela colocou as mãos sobre a mesa, levemente. Que o jantar de hoje foi feito com o mesmo cuidado que o de qualquer outra mesa. Uma pausa. Porque é assim que funciona aqui. Rodrigo ficou quieto por um longo momento. Por quê? Porque o que eu sirvo não depende de quem a pessoa foi antes. Ela o olhou. Depende de quem eu sou. Ele não respondeu imediatamente. Depois, baixinho. Posso voltar. Sua reserva é bem-vinda aqui como qualquer outra. Ele assentiu. Deixou uma gorjeta considerável. E foi embora sem mais palavras. Paulo apareceu ao lado de Camila quando a porta fechou. Como foi? Bem, uma pausa. Ele vai voltar. Você não vai dificultar? Ela olhou para a porta fechada. O restaurante não é lugar de guardar rancor, Paulo. É lugar de fazer bem o que se sabe fazer. Colocou a mão no bolso. O caderninho. E a gente sabe. No mês seguinte, Marcelo Figueira entrou pelo Teresa numa tarde sem reserva, com o jeito de quem não sabe ao certo como vai ser recebido. Paulo o viu primeiro. Marcelo. Paulo. Ele olhou ao redor. O lugar é bonito. É. Tem mesa? Paulo verificou. Temos uma pequena perto do jardim interno. Marcelo ficou por 2 horas. Almoçou devagar. Pediu o menu completo. Não falou muito. Quando Camila saiu da cozinha no final do serviço do almoço, ele ainda estava lá. Ela caminhou até a mesa. Marcelo. Camila. Ele se levantou levemente, como reflexo. Depois voltou a sentar. Vim ver. E? Ele olhou ao redor. Para as mesas de madeira clara. Para os clientes que conversavam em tom baixo. Para o jardim interno que dava entrada de luz natural. Você fez o que disse que ia fazer. Fiz. E do jeito que disse que ia fazer. Tentei. Ele ficou quieto. Eu não fui justo com você. Ele disse por fim. Não foi. Eu sabia, em algum momento, que você não era simplesmente novata. Ele mexeu no guardanapo sobre a mesa. Mas o sistema do restaurante, e eu, funcionávamos de um jeito que não havia espaço para isso. Eu sei. Por que você ficou? Já respondi isso antes. Uma pausa. Estava aprendendo. Com a minha injustiça também? Com tudo. Ela o olhou. Inclusive com o que eu não queria que o meu restaurante fosse. Marcelo respirou fundo. Isso dói, ele disse. A verdade às vezes dói. Mas você vai dizer assim mesmo. Vou. Ele quase sorriu. Você falou numa noite que um dia a distinção entre ter razão e ter poder ia importar para mim também. Ele a olhou. Estava certa. Camila ficou quieta. Me conta, ela disse. E Marcelo contou que depois que Camila saiu, o Estância Nobre havia passado por uma auditoria interna solicitada pelos sócios. Que algumas práticas de gestão haviam sido revistas. Que ele havia sido questionado sobre episódios de tratamento inadequado a funcionários. Que havia dado respostas que não o orgulhavam. Não perdi o emprego, ele disse. Mas perdi algo mais difícil de recuperar. O quê? A certeza de que eu estava agindo certo. Ele olhou para o jardim. Durante anos eu achei que gerenciar bem era fazer tudo funcionar. Que o cliente é que importava. E que os funcionários eram parte do mecanismo. Ela não disse nada. Deixou o silêncio ficar.
Você me ensinou que funcionário não é mecanismo. Ela assentiu devagar. Isso foi o que você veio me dizer? Vim reservar uma mesa, ele disse, um sorriso pequeno. E vim dizer isso também. As duas coisas podem coexistir. Podem. Ele se levantou. Estendeu a mão. Parabéns, Camila. Ela apertou a mão. Obrigada, Marcelo. Naquela tarde, Camila foi visitar vó Teresa. A casa de cuidados ficava do outro lado da cidade. Árvores na entrada. Um jardim que Teresa adorava. Camila ia toda semana, às vezes 2 vezes. Sempre levava algo da cozinha do restaurante. Naquela tarde, levou um potinho de redução de ervas. O molho que reconcilia, Teresa disse quando abriu o potinho e sentiu o cheiro. Os olhos fecharam 1 segundo. É você. É você, Camila corrigiu. Você que me ensinou. Teresa a olhou. Não, eu ensinei os ingredientes. Você aprendeu o que fazer com eles. Uma pausa. São coisas diferentes. Camila sentou ao lado dela. Vó, o restaurante está indo bem. Eu sei. Teresa pegou sua mão. Vi no que a jornalista escreveu. A enfermeira me mostrou. Camila ficou quieta. Você ficou brava por eu ter colocado seu nome? Meu nome? Teresa abriu um sorriso que transformava o rosto. Filha, você colocou meu nome num lugar que vai alimentar gente por anos. Os olhos ficaram brilhantes. Que mais eu poderia querer? Camila sentiu o aperto na garganta. Tem uma coisa que eu nunca te disse, ela começou. Me conta. Quando eu estava em Lisboa, havia noites que eu ficava exausta. Não de trabalhar, de estar longe. Ela olhou para as mãos da avó. Eu abria o caderninho nessas noites, lia suas receitas, e era como se você estivesse no fogão do lado. Teresa ficou quieta. Eu sabia disso. Ela disse por fim. Como? Porque cada vez que você voltava, você tinha melhorado em algo que só se aprende quando a saudade está presente. Uma pausa. A comida feita com saudade tem um gosto diferente, mais fundo. Camila apertou a mão da avó. Faz com quem você ama, ela disse. Teresa sorriu. Faz com quem você ama. Ficaram assim por um tempo, as duas em silêncio, com o potinho de molho entre elas e o jardim lá fora, verde e quieto. Teresa olhou para a janela por um longo momento, depois olhou de volta para Camila. Você sabe o que eu penso toda vez que você abre a porta aqui? Ela disse. O que, vó? Que valeu. Teresa apertou os dedos dela. Cada prato que eu fiz, cada tarde que passamos juntas, cada receita que eu não soube explicar direito, mas você entendeu assim mesmo. Uma pausa. Valeu porque chegou até você e porque você fez alguma coisa com isso. Camila ficou olhando para as mãos da avó. 60 anos de fogão naquelas mãos. 60 anos de tempero e paciência. Você sabe que o restaurante tem o seu nome, ela disse. Sei. Teresa sorriu. E que o nome mais importante ali não está no letreiro. Qual é? O de quem faz a comida. Ela tocou o rosto da neta. O de quem carrega o caderninho. E aquele silêncio era o tipo que não precisava de nenhuma palavra para dizer tudo. 2 meses depois da abertura, o Teresa foi convidado a participar de um fórum sobre gastronomia e empreendedorismo. Camila aceitou. Era um evento grande. Auditório cheio. Pessoas de vários setores. Chefes, empresários, jornalistas, estudantes de gastronomia. O moderador havia lhe dito antes de subir ao palco. 20 minutos. Fale sobre o que você quiser dentro do tema empreendedorismo e identidade. Ela havia agradecido e não havia perguntado mais nada. 20 minutos era muito tempo se você não tivesse nada a dizer. E pouco tempo se você tivesse muito. Ela tinha muito. Havia passado os dias anteriores não preparando o discurso, mas escolhendo o que não dizer. A edição havia sido o trabalho real. O caderninho estava na bolsa. Ela o colocou na mesa do palco não porque precisasse ler, mas porque era o tipo de objeto que muda a presença de quem o carrega. Um lembrete físico de onde veio. Renato Cavalcante estava na plateia. Ela o viu quando subiu ao palco. Não havia combinado de aparecer. Ela não havia convidado. Mas estava lá, na 5ª fileira, com o olhar que ela havia aprendido a reconhecer. O olhar real, não o performático. Camila colocou o caderninho na mesa ao lado do microfone. Respirou. E começou. Há alguns meses,
Um homem que eu acabara de conhecer me olhou por cima da mesa e disse que eu era um desperdício. Ela não olhou para a quinta fileira. Ele não quis ser cruel dessa vez. Estava tentando fazer um elogio. Uma pausa. Mas o que ele revelou, sem querer, é algo que muita gente carrega. A ideia de que o lugar que você ocupa define o quanto você vale. Silêncio no auditório. Eu era garçonete. Isso era o que ele via. Ela colocou a mão no caderninho. O que ele não via era que o caderninho que eu carregava no bolso tinha receitas, prêmios, anos de trabalho em cozinhas que ele teria respeitado imediatamente se soubesse. Uma pausa. E esse é exatamente o problema. Ela caminhou levemente pelo palco. Precisamos de validação do lugar que ocupamos para que nosso valor seja reconhecido. Ela parou. Ou o valor existe antes do lugar. Silêncio. Vó Teresa nunca teve diploma, nunca teve prêmio, nunca apareceu em nenhuma publicação. Ela olhou para o fundo do auditório. Mas tudo que eu sei, tudo que está nesse caderninho, veio dela. De mãos que nunca foram fotografadas, de receitas que nunca foram publicadas, de uma mulher que cozinhava não para ser reconhecida, mas porque sabia que era o que ela tinha de melhor para oferecer. Ela abriu o caderninho. Leu em voz alta a frase da última página. Faz com quem você ama. Fechou. Levei isso para Lisboa. Levei para uma cozinha com prêmio internacional. Levei para uma mesa de garçonete sendo ignorada por um milionário. Uma pausa. E trouxe de volta para uma rua com árvores e 12 mesas que se chamam Teresa. Alguém na plateia começou a aplaudir devagar. Logo mais gente. Ela esperou. Quero falar para 2 grupos de pessoas. Ela olhou para a plateia. Primeiro para quem foi invisível. Para quem trabalhou muito, soube muito, carregou muito. E foi ignorado porque o lugar que ocupava não correspondia ao que sabia. Eu quero dizer que o lugar é temporário. O que você sabe não é. Uma pausa. O caderninho existe antes da cozinha. A cozinha vem depois. E quando a cozinha vier, e vai vir, o que você acumulou vai estar lá inteiro, pronto para ser usado. Havia pessoas na plateia que ela não conhecia, mas que ela via. A mulher na 12ª fileira que estava com os braços cruzados e o maxilar tenso, como quem se protege de algo. O homem jovem perto da saída lateral que anotava sem parar. A chefe de jaleco branco que havia ouvido sobre o evento e aparecido sem inscrição e ficado em pé no fundo porque não havia mais cadeiras. Camila havia falado para elas. Para cada uma dessas pessoas que o auditório não via individualmente, mas que ela via porque havia aprendido a ver, na mesa do Estância Nobre, no ritmo de andar de quem carregava algo pesado, no sorriso que era uma máscara e no sorriso que era real. Isso era o que o salão havia ensinado. Que servir bem começa em ver bem. Silêncio absoluto. Eu sei como é carregar algo grande dentro de um avental pequeno. Sei como é ouvir que você não pertence a um lugar e continuar aparecendo de manhã porque você sabe que pertence. Sei como é quando alguém ri de uma aposta que você vai ganhar. E você guarda isso no peito não como raiva, mas como combustível silencioso. Ela fez uma pausa. Para quem está nessa posição agora, você não está errado sobre o que sabe. Você está apenas numa etapa onde ainda não é o momento. Mas o momento vem. Sempre vem. Segundo, para quem já esteve do outro lado. Ela não olhou para a 5ª fileira, mas todo mundo que conhecia a história entendeu para quem ela falava. Para quem riu de alguém antes de saber. Para quem apostou contra antes de ver. Para quem usou o poder de uma posição para diminuir quem estava à sua frente. Uma pausa. Eu não guardo raiva, porque aprendi algo importante com vocês também. Aprendi o que eu não quero ser. E às vezes, esse é o ensinamento mais valioso de todos. Ela colocou a mão no caderninho. Há uma frase que eu escrevi nesse caderninho numa noite em que não sabia como ia terminar. Aprendi não nos livros, não nas escolas, mas numa cozinha pequena com cheiro de ervas e mãos que sabiam mais do que qualquer diploma. Uma pausa. A dignidade não se ganha em provas. Ela se carrega. E o que se carrega com cuidado, com trabalho, com amor, esse é o tipo de coisa que nenhuma aposta apaga, que nenhuma humilhação desmancha, que nenhum salão elegante pode tirar de você. A plateia ficou quieta por um momento. E então alguém se levantou. Renato Cavalcante. Na 5ª fileira, de pé. E começou a aplaudir.
Não performaticamente, devagar, com as mãos firmes. Com a postura de alguém que está pagando uma dívida e sabe disso. Um por um, a plateia foi levantando. Camila ficou parada no palco. Sentiu o calor dos aplausos. Sentiu algo abrir no peito. Não vaidade, não alívio, mas algo que ela só conseguia nomear da forma como vó Teresa havia ensinado. Gratidão. Pelo errado que a havia ensinado. Pelo certo que havia guardado. Por cada noite difícil que havia preenchido o caderninho com mais uma linha. Depois do evento, no corredor, Renato a encontrou. O corredor estava quase vazio. As pessoas que haviam estado no auditório se dispersavam em grupos pelo mezanino, com copos de água e conversas sobre o que haviam ouvido. Camila havia descido do palco com o caderninho debaixo do braço e o coração ainda acelerado. Não de nervosismo, mas da adrenalina que fica depois que alguém fala o que carregou por muito tempo. Ela havia falado verdade. Não verdade ensaiada, não verdade calculada para agradar a outra. A que sai quando você para de se perguntar o que as pessoas vão pensar e começa a se perguntar o que você precisa dizer. Sem plateia. Só os dois. Você falou de mim para aquela sala, ele disse. Falei. Sem me citar. Sem te citar. Por quê? Ela o olhou. Porque o ponto não era você. Uma pausa. O ponto era a situação. E a situação é de muita gente. Ele ficou quieto. Você disse que não guarda raiva. Não guardo. Como? Ela pensou por um segundo. Porque carregar raiva é como carregar uma panela pesada pela cozinha o dia inteiro. Ela o olhou. Você gasta a energia que precisava para cozinhar. Ele ficou quieto por um longo momento. Você é a melhor pessoa do que eu mereço como cliente. Ele disse finalmente. Não é questão de merecer. Ela começou a caminhar. Parou. Virou. É questão do que a gente escolhe servir. Ele a viu ir embora pelo corredor. E ficou parado por um momento. Sozinho, com o barulho do evento ao fundo, com as palavras do discurso ainda no ar. Uma panela pesada. Ele sorriu para si mesmo. 3 meses depois, o Teresa expandiu para uma segunda sala. 12 mesas viraram 24. Paulo contratou 2 assistentes de salão. A cozinha ganhou mais 2 ajudantes que Camila havia treinado pessoalmente. O caderninho de couro ganhou um segundo volume. Ainda pequeno. Ainda gasto nas bordas, porque era o tipo de objeto que não podia ser novo para funcionar corretamente. Precisava de uso, de marcas, de páginas com dobras nos cantos. Flávia Costa apareceu no restaurante numa tarde. Camila não esperava. Flávia estava diferente. O olhar menos defensivo. Vim falar com você, ela disse. Pode falar. Aquela noite. Flávia não precisou especificar qual noite. Eu menti. Eu sei. E você disse a verdade mesmo sabendo o que podia acontecer. Eu sei isso também. Flávia ficou quieta. Por que você não disse nada depois? Você podia ter ido falar com o Marcelo, com os sócios. Para quê? Camila perguntou. Não com frieza, com genuína curiosidade. Para me prejudicar. Para que eu pagasse pelo que fiz. Camila a olhou. O que isso ia mudar? Flávia não respondeu imediatamente. Nada, suponho. Exato. Camila colocou a mão no balcão. Flávia, você estava com medo. Você ia cair. E você escolheu o caminho errado no segundo mais difícil. Uma pausa. Eu também já escolhi o caminho errado num segundo difícil. Você? A aposta pública que o Cavalcante fez? Eu ouvi e deixei crescer quando podia ter respondido mais cedo. Deixei a situação piorar por orgulho de achar que conseguia resolver no timing certo. Ela disse isso simplesmente, sem dramatizar. Isso me custou tempo, me custou noites. Flávia ficou olhando para ela. Por que você está me contando isso? Porque você veio me dizer a verdade. E a troca justa é a verdade de volta. Um silêncio longo. Vim porque precisava dizer, Flávia disse. E porque o que você fez naquela noite, e depois, me fez pensar em coisas que eu evitei pensar por muito tempo. Camila assentiu devagar. E o que você descobriu? Flávia ficou olhando para o jardim interno. Que eu estava tão com medo de ser invisível que eu prejudicava quem chegasse perto de mim. Uma pausa. Você chegou mais perto do que eu suportava. Isso é muito corajoso de dizer.
Foi difícil de ver. Sempre é. Flávia virou-se. Obrigada por não me destruir quando poderia. Camila assentiu. Obrigada por vir. Flávia saiu, pela porta da frente, com mais leveza do que havia entrado. Paulo surgiu ao lado de Camila. Flávia Costa. Flávia Costa. Como foi? Bem. Ela olhou para a porta. Muito bem, na verdade. Você vai contratar ela um dia? Camila sorriu. Não sei, mas se ela aparecer, a porta vai estar aberta. Paulo sacudiu a cabeça devagar. Você perdoa muito rápido. Não perdoo rápido. Ela se virou para a cozinha. Perdoo com cuidado. Uma pausa na porta. Tem diferença. E entrou. O Teresa completou 1 ano. No dia em que o restaurante completou 1 ano, Camila chegou cedo. Antes dos ajudantes, antes de Paulo, antes de qualquer movimento na cozinha. Abriu a porta com a chave que levava no bolso junto com o caderninho e ficou parada por um momento no salão vazio. As mesas de madeira clara no silêncio da manhã tinham uma qualidade diferente. Sem toalhas, sem copos, sem pratos. Apenas as superfícies que ela havia escolhido semana a semana, enquanto ainda estava no Estância Nobre, pesquisando fornecedores nos horários livres, visitando marceneiros nos dias de folga. Havia uma mesa no canto que havia ficado torta no primeiro dia, e ela mesma havia ajustado com calço, porque o marceneiro não podia vir antes do almoço, e ela não queria atrasar a abertura. Esses detalhes são os que ficam, não os que aparecem nas fotos. Ela caminhou pelo salão devagar, passou a mão pela superfície das mesas, olhou para o jardim interno através da janela, olhou para o letreiro lá fora, com o nome iluminado ainda apagado naquela hora da manhã. Teresa. Depois abriu o caderninho. A primeira página, onde tinha começado a anotar ainda no Estância Nobre, nos turnos tranquilos de quarta-feira, estava desbotada nas bordas. Ela a leu devagar, do começo. As observações sobre como os garçons caminhavam, sobre o que o silêncio de uma mesa costumava significar, sobre os momentos em que o serviço virava uma dança e os momentos em que virava um mecanismo. E a última anotação dessa primeira fase. Quando abrir, lembrar que o ponto não é o prato. É quem está do outro lado do prato. Ela fechou o caderninho, colocou de volta no bolso e foi ligar o fogão. Na noite de aniversário, as 12 mesas originais estavam cheias. Os convidados foram escolhidos a dedo, não por status, mas por história. Cada pessoa na sala havia feito parte de alguma forma do que o restaurante havia se tornado. Paulo estava no salão, impecável, com a postura de quem nasceu para estar ali. Renato Cavalcante estava na mesa perto da janela, com vista para a rua com árvores. Lívia Saraiva estava com seu bloco de anotações discretamente ao lado do copo. Marcelo havia chegado antes de todos. Reserva feita com 1 mês de antecedência. Rodrigo Matos estava numa mesa pequena, sozinho, quieto, diferente de como havia sido. E vó Teresa, sentada na mesa central, com as mãos no colo e os olhos percorrendo o salão com aquela atenção de quem conhece cada detalhe de uma cozinha. E aqui não era a cozinha, mas dava no mesmo. Camila saiu da cozinha quando o último prato do menu especial havia sido servido. Sem avental. Apenas ela. Caminhou até a mesa de Teresa. Como está? Ela perguntou. Cheio, Teresa disse. Quente, barulhento no jeito certo. Uma pausa. Como deve ser? Camila se sentou ao lado dela. Está gostando? Estou. Teresa olhou para ela. Você está feliz? Camila olhou ao redor. Para Paulo recebendo alguém na entrada com seu sorriso tranquilo. Para Renato Cavalcante cortando algo no prato com atenção real. Para as conversas baixas, os copos levantados, a luz que caía do jeito certo. Para o caderninho de couro no bolso, que ela havia colocado por hábito mesmo sem o avental. Estou, ela disse. Teresa colocou a mão sobre a dela. Sua mãe teria gostado de ver isso. A mãe de Camila havia morrido quando ela tinha 18 anos. Não havia sido súbito. Havia sido o tipo de doença que dá tempo, que ensina a preparar, que mesmo assim não prepara. Havia sido nos meses que antecederam a escola de gastronomia. Camila havia ficado em dúvida sobre ir ou ficar. Foi a avó quem disse. Vai. Ela teria dito a mesma coisa. E Camila foi, carregando o que não tinha nome ainda.
Aquela mistura de culpa e gratidão e saudade antecipada de algo que ainda estava acontecendo. A escola, Lisboa, o caderninho que encheu nos anos seguintes. Tudo havia crescido com aquele peso junto, e ao mesmo tempo, tudo havia crescido apesar dele. A mãe havia ensinado poucas receitas. Não era cozinheira como Teresa. Era do tipo que improvisava, que abria a geladeira com o que havia e inventava algo que funcionava. Não é técnica, ela dizia. É intenção. Camila não havia entendido isso completamente enquanto a mãe vivia. Havia entendido depois, aos poucos, da forma como se entende as coisas que a vida nos deixa como herança. Camila sentiu o aperto. Familiar. Aquele que vinha sempre quando a mãe era mencionada. Não dor aguda. Uma saudade que havia aprendido a carregar sem ser carregada por ela. Ela teria brigado com o Renato Cavalcante, Camila disse. Teresa riu. Um riso genuíno, fundo, do tipo que faz o ombro subir. Ela teria sim. Os olhos brilharam. Ela brigava com todo mundo que precisava. Camila sorriu. Herdei isso dela. Herdou. Teresa apertou sua mão. E foi o melhor que ela te deu. Mais tarde, naquela noite, quando os últimos convidados foram saindo e a equipe começava a organizar o salão, Paulo se aproximou de Camila com um envelope. Chegou hoje. Eu esqueci de te dar mais cedo. Ela abriu. Era um cartão simples, sem papel timbrado, letra manuscrita. Camila, você me ensinou que o valor não depende do lugar. Mas me ensinou também que o lugar pode ser transformado por quem o habita com propósito. Obrigado por ter ficado. R.C. Ela ficou olhando para o cartão. Dobrou devagar. Guardou no bolso, ao lado do caderninho. Paulo esperava a reação. De quem? Ele perguntou. Cavalcante. Um silêncio. O que ele disse? Ela olhou para o salão quase vazio, para a vó Teresa ainda à mesa, conversando com Lívia, para o jardim interno com a luz baixa, para as 24 cadeiras que amanhã teriam outras pessoas sentadas nelas, pedindo outros pratos, carregando outras histórias. Que o lugar pode ser transformado por quem o habita com propósito. Paulo ficou... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня
есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это
кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,